meus alunos do terceiro ano. Vamos para a nossa terceira aula, né? E hoje nós vamos começar a nossa aula fazendo a correção dos nossos exercícios da aula passada e depois nós vamos dar continuidade com o nosso assunto. E eu hoje vou continuar a classificação dos instrumentos musicais, só que nós vamos falar sobre os instrumentos de sopro. Vamos ver o que pede o primeiro exercício da nossa folhinha. Questão 1. Como são classificados os instrumentos que para produzir o efeito musical, precisamos praticar uma ação sobre suas cordas? Essa ação pode ser, né, uma ação de dedilhar, friccionar, pode ser beliscar. Com a resposta, muito bem, cordas, isso mesmo, cordas, tá? Vamos ver o que está pedindo a questão 2. Dê um exemplo de um instrumento classificado como cordas. Aí é uma resposta pessoal. Na minha folhinha, eu respondi violão, tá? Quem respondeu violão, tá certo também. Mas você poderia colocar violino, você poderia colocar guitarra, cavaquinho, ukulele, harpa, a própria lira de Apolo é um instrumento também de corda, tá? Quem respondeu alguma dessas aí tá correto também. Vamos ver o que está pedindo a questão 3. Dada a figura do instrumento musical abaixo, escreva seu nome e sua classificação. É esse instrumento que está aqui à direita da nossa folha, tá? E o nome seria guitarra, né? E a classificação dela, ela é considerada como um instrumento de corda. Quem respondeu dessa forma está errado, tá certo também, tá? Vamos ver a questão 4. Questão 4. Descubra qual sombra pertence ao instrumento principal, é o que está no meio, né? E circule. Olha só, essa que está ali, que é a letra A, não é ela. Por que não é? Olha esse bracinho aqui na parte de cima, vê que no instrumento principal, ou seja, o do meio, o branquinho, ela está curtinha. Então não é esse. A letra B também não é, porque ele quase que nem existe. No instrumento do meio, ele é pequenininho, mas ele existe alguma coisa. Na letra B, ele está reto aqui. Na letra C também não é. Por quê? Observe o bracinho do instrumento. No instrumento principal, ele está para cima. Na letra C, ele está para baixo. Está para baixo, então não é ele. Na letra D, o bracinho está para cima, tem um pequeno... a parte de cima está pequenininha e a parte de baixo um pouco maior. Então, a resposta correta é a letra D. Quem circulou a letra D acertou qual é a sombra desse instrumento, que é um instrumento de corda também, tá? Continuando a nossa matéria, tá? Eu quero falar sobre a classificação do instrumento. E hoje eu quero falar sobre os instrumentos de sopro, tá? E eu começo com uma pergunta. Quais são os instrumentos classificados como de sopro? Tá? O que um instrumento ele precisa para ele ser classificado como sopro? Olha, os instrumentos musicais de sopro são os que, para produzirmos o efeito musical, precisamos soprar nele. Você tem que soprar, é comum um instrumento de sopro, para você produzir o som, você tem que botar a boca no instrumento e soprar, né, para acontecer o som musical, né? E a gente tem vários representantes. Nós temos o nosso instrumento, que é o que a gente toca, que é a flauta. Tá? É a flauta doce, o instrumento que a gente usa na escola, o instrumento que a gente faz a nossa apresentação de final do ano, todo mundo conhece. Tem a flauta transversa, que eu costumo levar para tocar para vocês, né?
E ela é chamada de flauta transversa, né? Na verdade, o nome dela era flauta atravessada. Antigamente chamada de flauta atravessada. E foi mudando o nome, foi aperfeiçoando, achou que a atravessada estava muito direta, colocou como flauta transversal. Mas ela é chamada de flauta transversa ou transversal porque ela é tocada nessa posição de lado. E eu coloquei um outro instrumento para colocar um instrumento um pouco diferente do que a gente já conhece. Coloquei o saxofone. O saxofone também é um instrumento de sopro, né? Tem um formato, faz uma curvinha, e ele é um instrumento de sopro também. Tá? Bem, vamos relembrar a nossa aula. Os instrumentos musicais de sopro são os que, para produzirmos o efeito musical, precisamos soprar neles. Tá? E como representante, a gente tem a flauta doce, temos a flauta transversa e tem o saxofone, entre outros. Tem outros instrumentos também. Tá? Um abraço e até a nossa próxima aula.